E as pessoas chegaram ali perto da embarcação de Pedro e Jesus ensinando. E diz a Bíblia que as pessoas ficavam maravilhadas com as palavras de Jesus. Quando terminou a pregação de Jesus, e aqui eu aprendo uma coisa: quem empresta a Deus não fica sem receber o troco. Olha que coisa interessante. Quem empresta a Deus não fica sem receber o troco. Terminou a pregação de Jesus, ele dispensou as pessoas, os outros pescadores nas suas embarcações lá de braço cruzado. Disse, rapaz, que negócio é esse? Pedro vai fazer agora uma canoa, é uma igreja, é da canoa dele? E começou aquela zombaria. Porque quando Jesus se aproxima das nossas vidas, é normal aparecer as pessoas que ficam zombando depois. E zombaram de Pedro. Rapaz, está fazendo o quê? Um sindicato? Agora só pode ser. Esse horror de gente aí no barco de Pedro deva ser sindicato que ele está inventando agora. Sindicato dos pescadores. Jesus diz assim, ei, vem cá. Empurra o barco para dentro d'água e vamos pescar. Como é que é, moço? Vamos pescar. Pescar. Moço, eu passei a noite toda pescando. E não pegamos nada. Nós acabamos de chegar de manhãzinha, quando o senhor chegou aqui, nós não conseguimos nada. O nosso trabalho a noite toda foi um sucesso para os peixes, que não foram apanhados nenhum, mas um fracasso para nós, os pescadores. A alegria dos peixes, hein? Aí Jesus disse assim, mas vamos pescar? E com certeza quem disse, mas Pedro, rapaz, tu é um pescador experiente, Pedro. Tu passar por um negócio desse, o moço não sabe nem o que é pescar, nunca apareceu aqui na praia com uma rede. Tu vai pescar com ele, rapaz, esse Pedro. Vai lá, Pedro, vai pescar peixe. Não pegou de noite, vai pegar durante o dia. Todo mundo sabe que os peixes se acumulam durante a noite. Escura que os peixes andam. Mas durante o dia não, o sol, qualquer sombra faz os peixes ir embora. Mas Pedro disse assim, tá bom. Eu não ia pescar hoje mais não, ia para casa, nem almocei ainda. Mas segundo as palavras do Senhor, eu vou pescar. Bora, pessoal. Mas Pedro e o café. Bora, pessoal, sobe no barco. Eu quero ver até onde que vai esse pregador. E começaram no mar adentro. Chegando mais ou menos às proximidades da metade do mar da Galileia, Jesus disse, joga a rede desse lado. Moço, eu acho que o senhor está confundindo. Meus avós eram pescadores, meu pai foi pescador. Eu sou pescador, esse lado não tem peixe. Este lado aqui ainda é raso. Não, joga o peixe, a rede aqui. E Pedro pegou a rede e jogou. Parece que eu estou vendo a cena. Puxa a rede. Bora, pessoal. Puxa a rede. Bora passar a maior vergonha agora. E quando começou a puxar, enganchou a rede. Ei, Pedro, a rede está enganchada. Meu Deus, eu consertei a rede hoje de manhã. Vai rasgar a rede de novo. Puxa com cuidado. Pedro está mais pesado. Eu acho que pegou, foi bem uma pedra. Puxa, moço. E começou a puxar a rede. Ah, meu irmão, olha o tamanho do peixe que apareceu, né? Que Pedro já viu, logo ficou admirado. Puxa, viu um peixe grande. Lá viu mais outro peixe. E de repente a Bíblia diz que tinha 153 grandes peixes. Que a rede estava para se romper. Aleluia, Jesus. Aí Pedro disse, moço, traga o barco para cá, manda mais pescadores. Aí começou a alegria. Aí eu aprendo uma coisa. Quando a gente obedece às palavras de Jesus, a gente nunca será frustrado. Quem obedece às palavras de Jesus nunca vai ser envergonhado. Dessa moeda. Quem obedece às palavras de Jesus sempre vai ter vitória. Glória a Deus. Glória a Deus.
porque obedeceram a palavra de Jesus. Aí puxaram a rede, lá vem outros barquinhos. Aí Pedro disse, não. Olhou para Jesus e disse, se afaste de mim, moço. Se afaste. Eu vejo que o Senhor é um homem santo. Eu sou um pecador, moço. Se afaste de mim, que eu não mereço estar diante do Senhor. Irmão, quando o homem está na presença de Jesus, o homem reconhece seus pecados. Quando o homem não reconhece que é pecador, quando o homem não reconhece a soberania de Deus, quando o homem não reconhece a divindade de Cristo, o homem se torna um coração duro. Até quando ouve a palavra de Deus, ele espragueja, ele xinga. Mas Pedro não. São Pedro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Feliz o homem e a mulher que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus e se rende a Ele. Pedro emprestou seu barco para Jesus e a recompensa foi grande. Aquilo que nós fazemos na obra de Deus, por Deus, na sua terra, meu irmão, nós recebemos em dobro. Pedro emprestou o seu barco vazio e agora estava recebendo o seu barco cheio de grandes peixes. Olha que coisa maravilhosa, que revelação. Quantas vezes nós precisamos emprestar para Deus algo de nós vazio, até a nossa vida mesmo. Quando nós servimos a Deus nesta terra, nós estamos emprestando nosso corpo, nossa vida, nossa voz a Deus. E quando nós emprestamos a Deus, nós recebemos o troco, recebemos a paz, recebemos a saúde, recebemos o perdão de Deus, salvação da alma, o filho que é recuperado, o esposo restaurado. Não é, Jeremias? A vida da pessoa se torna uma vida feliz quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus. Aleluia. Quando chegar na beira da praia, Jesus disse, olha, seu Pedro, muito obrigado pelo barco, viu? Não, senhor. Eu agora quero que o senhor vá lá na minha casa. Olha que coisa interessante. Agora Pedro não queria Jesus, não era só no seu barco, não. Pedro queria levar Jesus na casa dele. Aleluia, Jesus. E Jesus, quando você chama Jesus para entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar no seu casamento, entrar nos seus negócios, se você convidar Jesus para entrar na sua roça, nenhum gado seu morre. Se você convidar Jesus para entrar no seu quintal e apresentar suas criações, nem a cascavel não mata. Sabe por quê? Porque Jesus protege aquilo que é nosso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora, Pedro disse, não, Senhor, vamos na minha casa. Eu quero que o Senhor conheça a minha família. Agora nós vamos ler na Bíblia Jesus chegando na casa de Pedro. Olha que coisa interessante. Imagine, faça de conta que você é Pedro e faça de conta que agora Jesus está chegando na sua casa. Vamos ler agora o versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E havendo-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E
despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, ó vento. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido e ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Agora você olha o capítulo 4, versículo 30, que diz assim: E diziam, deixa eu ver aqui, o 4, foram na casa de Simão, Pedro e de André, com Tiago e João. E a sogra de Pedro estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela passou a servi-lo. E tendo chegado à tarde, quando se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta da casa de Pedro. E curou muitos os que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Pronto, bem aqui. Jesus sai para a casa de Pedro. E quando Jesus chega na casa de Pedro, vamos entender isso aqui, né, irmã Natália? Nenenzinha, te senta, minha filha, senta. Então, quando chegou na casa de Pedro, aí você imagina como é no interior. No interior, se passar um político, passar uma pessoa fora da cidade, um homem mais 12 pessoas, logo as pessoas saem na porta e ficam olhando. Quem é fulano de tal ali? Não conheço não. É, fulano, vem aqui. Quem é aquele que está passando ali? Não conheço não. Mas quando Pedro foi chegando, Pedro, Tiago, João e André, aí vinha Jesus, e as pessoas pela primeira vez tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. E logo se espalhou por ali, rapaz, Pedro fez uma pescaria. Pois é, foi aquele homem lá de Nazaré que mandou ele jogar rede. E logo se espalhou a notícia. Ali na casa de Pedro, Pedro disse: por favor, entre na minha casa. Jesus entrou algumas pessoas também. E vocês aqui, vocês sabem como é, né? Quando chega alguém de fora em nossa casa, não é verdade? Como é que acontece? Como é que acontece quando chega alguém estranho em nossa casa? O vizinho do lado, que é curioso, ele quer logo saber quem foi que chegou, o que está acontecendo, não é assim? Aí ele vem com a vasilha para pedir um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo, mas é para saber quem está chegando, quem é aquela pessoa que está ali, não é assim? Nos interior. E tem outro que não tem o que fazer, parece que eu não queria ir lá assim de qualquer jeito. Então pega alguma coisa, pega um quebando de arroz, um saco de feijão. Ah, vizinho, que eu trouxe para você. Mas nadinha, para conhecer quem estava ali. Não é assim que acontece por aí? E quando vem gente do sul do país. E assim foi quando Jesus estava na casa de Pedro. Logo apareceu um vizinho. Quem é que está aí? Ah, esse aqui é um pregador lá de Nazaré. Diz que ele faz até milagre na praia. O meu marido mesmo não pescou nada ontem, mas hoje veio com tanto peixe que tem peixe aqui para o mês todinho. E já saiu a notícia procurar. E vocês sabem como é menino. Menino ouve a coisa, mamãe, na casa de São Pedro tem um moço lá que faz até peixe aparecer do nada. E logo as pessoas se despertaram para vir. E daqui a pouco, a casa de Pedro estava abarrotada de vizinhança. Se nunca ninguém tinha visitado Pedro,
agora encontraram um motivo: Jesus. Aí eu aprendo uma coisa: quando nós temos Jesus dentro da nossa casa, a vizinhança se aproxima. A vizinhança vem ver a mudança que aconteceu. O problema das pessoas no Brasil e no mundo é porque muita gente só acredita em Jesus, acredita na Bíblia, mas só isso não muda a situação nem a vida de ninguém. Quantas pessoas que dizem: eu acredito em Deus, tudo que eu vou fazer é com Deus na frente. Conversa. Porque quem acredita de fato em Deus se aproxima de Jesus pela fé e obedece a palavra dele. Quem de fato ama a Deus, ama Jesus, faz como vocês fizeram. Traz a palavra de Deus até dentro da sua casa. E logo as pessoas se aproximaram da casa de Pedro. E alguém disse: ei, fala para Jesus aí da tua sogra. Que? Tua sogra? Eu acho que ela tiver bem, pelo menos está com dengue naquele tempo, só podia ser. Ou febre amarela, ou malária. Diz que era uma febre que a mulher estava acamada, de cama. E Pedro disse: Jesus, eu queria até lhe apresentar uma sogra que eu tenho aqui. É a primeira pessoa que eu vejo morar com sogra na Bíblia, viu, irmão? Porque tem muita gente que não quer saber da sogra, não. Nem do sogro. Mas de duas uma. Ou a sogra morava com Pedro, ou Pedro, quando casou, teve que morar na casa da sogra. O certo é que a sogra estava lá. Aí eu aprendo uma coisa: que quando a gente tem Jesus na vida, não existe desunião na família. Existe paz entre genro e nora, sogra e genro, sogro, entre marido e mulher, entre filhos e pai, a harmonia dentro de casa. E agora Pedro fala que a sua sogra está doente. E Jesus é levado até onde está a sogra de Pedro. E a sogra de Pedro recebe agora a visita de Jesus. E Jesus pega na mão daquela sogra de Pedro. E Jesus repreende a febre. E na mesma hora a enfermidade desapareceu. A infecção desapareceu. Aí você aprende outra coisa: quando você tem Jesus dentro de casa, os seus parentes serão curados das enfermidades. Aleluia. E diz que quando ela ficou boa, a primeira coisa que ela fez foi servir Jesus. Aí eu aprendo outra lição, irmã Helena. Quando alguém é curado por Jesus, quando alguém tem o toque de Deus na sua vida, a primeira coisa que a pessoa pensa é em servir a Ele. Nem que seja de dia, de noite, que chova ou faça sol. Quem foi tocado por Jesus tem prazer em servir a Ele. A outra coisa que eu aprendo é que quando chegou de tarde, era entre 4 para 5 horas da tarde, a Bíblia diz que o sol já estava declinando, era entre 5 e 5 e meia da tarde, a casa de Pedro estava cheia de pessoas. E Jesus fez um culto na casa de Pedro. Olha, tudo começou na praia, lá no trabalho. E a bênção de Deus começou no trabalho e terminou na casa de Pedro. A bênção de Deus chegou na casa de Pedro e agora estava alcançando a vizinhança. É assim que acontece quando o homem e a mulher servem a Deus. A bênção do Senhor multiplica no trabalho, multiplica dentro de casa. A bênção de Deus alcança os vizinhos. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus curou muitos enfermos, fazendo a fila de pessoas. E Jesus orando e curando os enfermos. Pessoas que estavam endemoniadas, enfeitiçadas, macumbadas, diz a Bíblia que os demônios gritavam nas pessoas: não, nós não queremos esse homem aqui não. E Jesus te cala, Satanás, e expulsava os demônios.
Era a pessoa caindo por terra, endemoniada, e Jesus levantando. E diz a Bíblia que nunca mais foi esquecido a casa de Pedro, porque ele levou Jesus lá. Aleluia. Quando a Louvado gente seja leva Deus. Jesus para a nossa casa, tudo muda. Quando eu não era crente, que eu bebia, era o homem da noite, era uma lástima de marido, minha esposa começou a ir para a igreja sozinha. E eu era igual o seu Geraldo. Eu não brigava com minha esposa ir para a igreja. Eu não queria saber de igreja. E eu tinha raiva até do porteiro. Eu chamava de porteiro de Satanás. Olha a cara desse Satanás quando o porteiro olhava para mim. Eu tinha raiva. Tinha vontade. Por que não tem assim Jesus na vida? A primeira vontade que tem é dar uma porrada no pregador. E eu tinha vontade de dar uma porrada no porteiro lá na igreja, onde ela se congregava. Mas, irmão, no dia que eu aceitei a Jesus, que eu me ajoelhei para aceitar Jesus, sabe quem foi que bateu no meu ombro e me deu uma Bíblia? O porteiro. Aí eu abracei o porteiro e disse: ó, meu irmão. E nunca mais deixei de pregar a palavra de Deus. Jesus ainda abençoa a família. Vamos ficar de pé. Eu quero dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês nesta noite, trazer a boa palavra de Deus. Quem quiser um culto na sua casa semelhante a este, nós teremos o maior prazer. Mas a mensagem foco, Samuel, significa que se nós levar Jesus para casa, as coisas mudam na nossa casa, muda no nosso trabalho, muda na nossa vizinhança. Nós aprendemos que obedecer à palavra de Deus traz as bênçãos do céu. Nós aprendemos que quem presta a Deus vai receber o troco. Nós aprendemos que Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. Pedro emprestou o barco vazio, mas recebeu o barco cheio de peixe. Porque quem trabalha com Deus nunca vai andar vazio. Amém? Amém. Levanta tuas mãos. Missionário, eu queria orar, mas eu não sei orar, pastor. Como é que eu faço? Então todos nós vamos orar juntos. Eu vou orar, você repete a oração. Como você não sabe orar, tu vai orar comigo. Aí a minha voz e a tua vai chegar diante de Deus. Amém? Depois você vai aprender a orar sozinho e Deus vai te abençoar mais ainda. Diga comigo: Senhor Deus, que esta palavra que nós ouvimos nesta noite entre nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, que assim como a planta, que nós plantamos a semente e depois ela germina e depois ela cresce, assim a tua palavra ouvida nesta noite comece a germinar, produzindo em mim o fruto da salvação, o fruto da cura, que no meu coração nasça a semente e o desejo de participar de outro culto e ouvir outra palavra dessa, até o dia que as correntes do pecado forem quebradas e a minha alma seja liberta para servir a Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu te peço nesta noite que Jesus Cristo entre na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha história, na minha vida sentimental, na minha vida conjugal. Que Jesus Cristo entre na minha vida, corpo, alma e espírito. Eu tomo posse desta palavra e eu creio nela em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus por